Eu quero que você abra comigo, ou então nós vamos ler aqui no telão, livro de Neemias, no capítulo 8, versículo de número 12. Neemias 8, 12. Está escrito assim, olha: então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Viva e eficaz. Infelizmente, muitas pessoas não dão a ela o valor que é devido e o valor que o próprio Deus deu a ela, né? Porque a Bíblia nos fala que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho. O Evangelho é tão magnífico, tão maravilhoso, que Paulo, ele diz assim, que nós somos salvos pela loucura da pregação. Uma coisa que parece até um absurdo. Mas a Bíblia também fala que Deus, ele usa as coisas aparentemente fracas para confundir as fortes. Ele usa as coisas aparentemente sem sabedoria para confundir os sábios. Ele usa as coisas totalmente diversas e contrárias àquilo que o mundo considera. E o livro aqui de Neemias, nós lemos uma passagem de algo que aconteceu após Neemias ter recebido uma notícia do povo dele, da cidade que ele amava e que ele estava por muito tempo distante, mas a cidade que ele amava, o povo dele não saía do coração dele. Muitas outras pessoas que também estavam distantes, né, não tinham o mesmo sentimento que Neemias tinha no coração concernente ao seu povo e à sua cidade. Não tinham. Eles estavam totalmente despreocupados, como se houvesse esquecido da cidade, esquecido do povo. Mas Neemias não. Neemias tinha uma preocupação constante. E essa preocupação que Neemias tinha constante, fez com que o Senhor trouxesse aquilo que Neemias queria saber. Neemias, ele estava curioso para saber o que e como estava a cidade e o povo da cidade santa de Jerusalém. Ele tinha uma preocupação, ele queria saber. E num belo dia, Deus então permite que o irmão de Neemias, chamado Anani, vá até aonde Neemias estava, que ele era o copeiro-mor do rei Artaxerxes, da Pérsia. Ele vai lá e ele leva a notícia. E a notícia que Neemias recebe não é uma notícia muito boa. Não é uma notícia que trouxe satisfação no coração dele, não. Ele recebeu a notícia de que a cidade estava praticamente destruída, E quando fala praticamente destruída, as cidades naquela época, naquele tempo, elas eram todas cercadas com muralhas, Então, para adentrar à cidade, ela era protegida por essas muralhas e, logicamente, tinha portões de entrada, ou de saída. Mas os inimigos haviam tido acesso e arrancado todos os portões
do muro da cidade, tacado fogo em tudo, os muros estavam abandonados, a cidade estava abandonada, a maioria do povo tinha sido levado em cativeiro, e aquela cidade estava como uma cidade abandonada. Você se lembra, irmão, que quando Elias, ele foi oferecer um sacrifício ao Senhor, desafiando os profetas de Baal, ele teve que reparar primeiramente o altar. O altar estava abandonado, estava em ruínas. Há muito tempo não se oferecia nada. Aquele altar foi erigido, foi levantado para oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas há muito que não se fazia isso. E por que há muitos não se fazia isso? Porque aquele altar, aquela cidade, aquela nação, melhor dizendo, havia sido dominada por um rei perverso, que casou com uma rainha mais perversa do que ele, e consequentemente então proibiu que o povo oferecesse sacrifícios ao Senhor, direcionou o povo em outra fé, em outros caminhos. Então aquilo foi abandonado, foi deixado, foi largado para trás, né? Até que Elias desafia os profetas de Baal, e antes de ele orar ao Senhor para que o Senhor recebesse o sacrifício, ele teve que restaurar o altar, ele teve que arrumar o altar, ele teve que preparar o altar, ele teve que lavar o altar, ele teve que tirar do altar os matos que haviam ali crescido, as ervas daninhas que havia ali crescido. Ele teve que tirar as telhas de aranha que ali tinha, as aranhas que ali estavam. Ele fez uma limpeza geral, e nessa limpeza geral, então, aí na reconstituição ou reconstrução ou reforma do altar, ele preparou o altar, porque só o altar sendo preparado que o sacrifício poderia ser oferecido, porque só assim o Senhor iria receber aquilo que ali estava sendo oferecido. Então, Neemias, ele tinha uma preocupação muito grande, e quando ele recebe a notícia da situação que o povo dele está, irmãos, ele sentiu demais aquilo, ele teve um abatimento no coração dele, e a partir daquele momento ele começou a tomar uma decisão, e a decisão que ele estava tomando, ela tinha um direcionamento. Antes ele orava, mas ele não sabia como estava, mas agora ele estava orando em cima de uma notícia que ele recebeu, uma notícia verídica. Então ele começou já através da oração a interceder a Deus, para que Deus abençoasse a nação, para que Deus desse graça, misericórdia, e ele não sabia como, mas que Deus desse a oportunidade de se levantar, de restaurar, de reconstruir, de renovar tudo aquilo. Mas mal sabia ele que quando ele começou a orar assim, o Senhor começou a trabalhar no coração dele. Você sabe que o apóstolo São Paulo, ele fala em Filipenses capítulo 2, versículo de número 13, diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a vontade dele. O apóstolo São Paulo, ele está dizendo, irmão, que é Deus quem faz em nós o querer, quando nós estamos querendo realizar alguma coisa para Deus, ou quando nós sentimos o desejo de fazer alguma coisa com Deus, esse sentimento está sendo gerado pelo próprio Deus. E Deus não apenas gera o sentimento de querer, mas Ele também o realiza, Ele efetua através de nós aquilo que Ele pôs como sentimento em nosso coração, segundo a vontade do Senhor. Segundo a vontade do Senhor. Guarda o que eu vou lhe falar, amado, guarda. Uma coisa é você tomar atitudes para Deus, e outra coisa é você tomar atitudes junto com Deus.
Junto com Deus. Uma coisa é você fazer algo para Deus, outra coisa é você fazer algo com Deus. Porque quando você faz alguma coisa com Deus, é porque Deus revelou isso ao teu coração, e Ele é que te conduz a realizar aquilo segundo a boa vontade dEle. Segundo a boa vontade dEle. Então, Neemias, meus irmãos, o que é que ele começa a fazer? Ele começa a orar. Começa a orar a Deus, e Deus começa a tocar no coração dele, e Deus começa a direcionar a vida dele, algo começa a mover intensamente dentro da alma dele, e o faz sentir o desejo de estar lá na frente, de liderar, né? Mas ele não fala isso para ninguém, ele não toca a trombeta para ninguém, é algo entre ele e Deus. É algo entre ele e Deus, irmão, é algo entre ele e Deus, entre ele e Deus. Você não sabe, mas tem um pastor nessa cidade aí, que ele tem igrejas itinerantes. A gente sabe que é um pastor itinerante, né? Hoje ele está pregando aqui, amanhã ele está pregando lá, depois ele está pregando lá, depois ele está pregando lá. Mas tem um pastor aí que ele tem uma igreja itinerante. Todo dia que ele vai pregar, um povo diferente que está ouvindo ele pregar. Todo dia. Então, amado irmão, é algo entre ele e Deus. Ele e Deus. Não é ele que quer ir para fazer por fazer, mas é algo impulsionado pelo próprio Deus, e ele vai lá fazer. Então Neemias, ele sentiu algo vindo da parte de Deus. Deus começou a mover o íntimo dele, e ele começou então a falar com Deus, a pedir provas para Deus, e Deus foi encaminhando-o. Deus foi encaminhando-o. Eu vou ler um versículo da palavra de Deus, que aparentemente não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas na hora que eu terminar a mensagem, você vai perceber que tem muita coisa a respeito do que eu estou falando. Em Apocalipse, no capítulo 1, versículo de número 3, quando o Senhor Jesus Cristo se manifesta ao apóstolo São João, ele diz essas palavras: feliz é aquele que lê o quê? As palavras desta profecia. E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Feliz, porque o tempo está tudo bem. Volta lá, por favor, porque o tempo está próximo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia. Felizes aqueles que ouvem o que fazem? Os que ouvem devem o quê? Guardar o que está escrito. Guardar o que está escrito. Neemias, irmãos, ele vai lá para a cidade, né? Eu não vou contar toda a história aqui, mas vou resumir muito sobre isso. Ele vai para lá e ele começa, de madrugada, ele começa a observar as coisas, ele começa a enxergar, ele começa a ver, ele não sai com ninguém não, ele vai sozinho, a visão foi dada para ele vai sozinho, e ele não conta para ninguém a intenção dele ali. Mas depois que o Senhor lhe mostrou tudo que se devia fazer, ele percebeu, logicamente, que ele não podia fazer sozinho. Então ele contou para alguns líderes aquilo que estava no coração dele, que Deus lhe havia dado a fazer. E eles então começam, irmão, a edificação. Eles enfrentaram muitas batalhas para essa construção, o trabalho de reconstrução. Neemias, seu trabalho de reconstrução em Jerusalém começou logo após receber de seu irmão Hanani notícias sobre a cidade santa. Enfrentou muitas oposições durante todo o trabalho. Ele estava enfrentando oposições, amado.
durante o trabalho que Deus lhe deu a fazer. Trabalho que Deus lhe deu a fazer. Muitos oposicionistas se levantaram com a finalidade de impedir que ele realizasse aquilo que Deus havia colocado no coração dele para realizar. E esses oposicionistas não estavam se levantando porque ele, Neemias, tinha feito algo contra eles, ou tinha feito algo que merecia que tal oposição se levantasse. Ele não fez algo dando razão àquelas pessoas para lhe perseguir. Ele estava fazendo tão apenas a vontade de Deus, o querer de Deus, o desejo de Deus. Não pense você que quando você fizer algo que Deus lhe deu para fazer, que não vai ter oposição. Não pense você. Tudo quanto ou quando você deseja pôr no teu coração fazer aquilo que Deus lhe deu para fazer, ou ter uma conduta segundo a palavra de Deus, isso vai levantar opositores contra você, sim. Vai levantar? Sim. E aqui, irmãos, não foram pessoas fracas que se levantaram contra Neemias. Foram alguns governadores. Começaram a enfrentar oposições das nações vizinhas, dentro da própria comunidade judaica e novamente das nações ao redor. Os governadores dessas nações, como Sambalat, que era governador de Samaria, e Tobias, que era governador de uma outra província, eles se levantaram contra Neemias, porque eles queriam que Neemias parasse a obra. Eles queriam que Neemias parasse a obra. Neemias, pare de fazer isso. Não adianta você tentando desanimá-los com palavras negativas, tentando aborrecê-lo e tentando trazer desânimo para as pessoas que estavam junto com ele. Mas Neemias, ele sabia que ele estava na direção de Deus. E ele sabia que os opositores estavam se levantando, mas Deus estava com ele. E por várias vezes Sambalat, Tobias, Gesem foram contra ele. Falaram para ele vir conversar, mas ele disse: não, eu não vou abandonar a obra para ir conversar com vocês, porque vocês estão tramando contra a minha vida. Porque se eles conseguissem matar Neemias, terminavam e acabavam com a liderança. Não tendo liderança, o que sucede? O povo se desvia. Não tendo liderança, não tem profecia. Não tendo liderança, amado irmão, o povo se dispersa. Você se lembra que nosso Senhor Jesus Cristo, por várias vezes, ele fala que quando ele via a multidão, ele percebia que aquele povo estava perdido, andando de um lado para o outro, porque não tinha alguém para guiá-los. O Senhor mesmo disse: eu tenho pena deles, porque são como ovelhas que não têm pastor, ovelhas que não são orientadas, estão perdidas e não tem quem as dirija espiritualmente, dentro dos princípios, dentro do querer e dentro da vontade de Deus. Não tinha. Amados, Neemias, ele não deu de forma alguma, de maneira alguma, ele não deu abertura para os seus inimigos. Não deu abertura. Não deu abertura. E o que a Bíblia nos fala? Nos fala, meus irmãos, que depois de fazerem tudo isso, levantaram acusações políticas contra Neemias e contra Esdras, que era o levita, sacerdote, para fazer com que o povo desacreditassem da integridade desses homens, mentindo
enganando, usando palavras mentirosas e enganosas para denegrir a imagem daquele homem. Mas ele não parou a obra. Ele não parou para dar atenção para quem estava falando. Ele não parou para dar ouvido para quem estava falando. Escuta aqui uma coisa que eu vou falar para você. Para de dar ouvidos para as pessoas que jogam coisas no teu coração. Viu? Para de dar ouvidos, irmãos. Para de dar ouvidos. Você sabe de uma coisa? Aqui, eu tenho aqui o irmão Luiz ali. A gente tem uma amizade, mas apenas aqui uma ilustração, uma analogia vamos fazer aqui. Ó, a gente tem amizade, aí chega um fulano de tal, que nem sei quem é, né? Vem para mim e fala, oh, aquele camarada é assim, 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 assim. Amado, se eu abrir o meu coração para isso, eu abrir o meu ouvido, quando eu olhar para ele, já me vem aquilo na mente, já não vou tratá-lo mais como eu tratava. Por quê? Porque veio um filho de Satanás e jogou uma semente no meu coração de inimizade com ele, de desconfiança dele. Às vezes, nem sei quem foi aquele bicho que veio falar, nem sei quem foi aquela pessoa, nem conheço. E às vezes vem falar por inveja, às vezes vem falar para arrumar contendas, para arrumar divisão, para arrumar encrenca. Então toma cuidado com as pessoas que vêm falar coisa dos outros para você, porque aquele que vem falar coisa dos outros para você, vai falar dos outros de você. Vai falar para os outros a teu respeito também. Vai falar, porque é a índole dele. Agora, irmãos, ele não deu atenção não, e ele foi até o final da obra, e ele terminou a obra. A reforma, a reconstrução dos muros, do templo, das casas, tudo foi feita. Agora eles estão seguros. Mas terminou a obra? Não terminou a obra. Não terminou a obra. Agora haveria necessidade de fazer uma renovação na vida das pessoas. Uma renovação na vida do povo. E no capítulo 8 está escrito, meus irmãos, quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado em suas cidades. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente à porta das águas. Olha só, agora havia necessidade do sacerdote começar a conduzir o povo. A conduzir o povo de que forma? A seu bel prazer? Daquilo que ele achava melhor? Não. Ele iria conduzir o povo dentro da palavra de Deus, para que houvesse um reavivamento espiritual na vida das pessoas, não apenas uma reconstrução externa, mas sim uma renovação espiritual, uma vida nova. Aí ele reúne todo o povo como se fosse um homem só. O que isso quer dizer, irmão? Quer dizer unidade. Quer dizer unidade. Unidade. Sabe o que é unidade? Sabe o que é unidade? Sabe o que é unidade? É aquilo que Paulo falou lá para um grupo de pessoas. Vocês ficam aí dizendo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou não sei quem, formando um grupo aqui, um grupo ali, um grupo para colar. Mas quem é Pedro? Quem é Paulo? Quem é? Quem é? A não ser pessoas que foram usadas por Deus para trazer a vocês o evangelho da salvação.
Mas quem salvou não foi Pedro, quem salvou não foi Paulo, quem salvou não foi João. Quem deu o crescimento, quem salvou e deu o crescimento é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele salvou, Ele dá o crescimento, Ele dá o crescimento. Não é o Zé, não é o Mané, não é o Pedro, não é o isso, não é aquilo, não é aquele outro, não é Ayrton, não é Luiz Cláudio, não é João, não é Pedro, não é Antônio, não é Mané, não é o Zé, não é, diga comigo, não é, não é, não é Noé, não é Noé, não é, mas quem? Quem? Jesus. É Ele quem dá o crescimento. E o crescimento vem através de algo em que Esdras reúne o povo na praça junto com Neemias. E sabe o que é que pedem para Esdras trazer? Sabe o que? Olha aqui para mim. Sabe o que? Coloca lá, filho. 8:1 de Neemias. Quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado em suas cidades. Vamos lá. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. E aí, pediram o quê? Pediram ao escriba Esdras que trouxesse a lei de Moisés, o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia dado a Israel. Irmão, o avivamento, a renovação, a restauração vem através de ouvir a palavra de Deus, vem através de ouvir o Evangelho, vem através de se ouvir a bendita mensagem do Senhor. Não é de outra forma, não é de outra maneira, não é de outro jeito, não é. É a palavra que o Espírito usa, porque a palavra ela é a espada do Espírito. Ela é a espada do Espírito. E então, irmão, o que acontece? Pediram que fosse trazido. E ali no capítulo, no versículo 2, está escrito assim, ó. Lança lá. Versículo. Assim no primeiro dia do 7º mês. O versículo 3, então, por favor. Esdras trouxe o livro e ele a leu em alta voz. O que ele fez? Ele fez o quê? Leu. Bem-aventurado é aquele que lê. Feliz é aquele que lê. Felizes são aqueles que ouvem. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que eu li para vocês. Amém? Ele a leu em alta voz, irmão, desde o raiar do dia até o meio-dia, aproximadamente 6 horas ele leu. Você fica cansado porque vem na igreja aí fica... pastor, está demorando tanto, pastor. Tem gente que faz isso ou não? Tem, né? Não tem? Tomara que não, né? Mas... esse anunciar, a gente lê como alguém que não dá quase nenhum valor. Oh, Maria escolheu o quê? O quê? A boa parte. Irmão, durante 6 horas ele leu durante 6 horas. Agora veja bem, ele lia, vamos para frente lá, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam o quê? Entender. Então as pessoas que ali estavam reunidas, havia homens, mulheres e quem mais? Quem podia entender? Adolescentes, jovens. E por que eles conseguiam entender? Vamos lá. E todo o povo ouvia com atenção. Com que? Atenção. Não se distraia por nada quando você estiver ouvindo a palavra de Deus. Amém, irmão? Não se distraia. Olha lá. Com atenção
a leitura do livro da lei. Vamos lá, mais um. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada. Noutra tradução diz num púlpito de madeira construído para aquela ocasião. Então, o púlpito, a plataforma elevada, ela não é construída para outra coisa a não ser o quê? Para quê? Para quê, irmão? Para quê? Pregação da palavra. Pregação da palavra. Não é para outro propósito. O propósito específico. Ele foi construído para um propósito específico. Qual é esse propósito? Leitura da palavra. Transmitir da palavra. Está me entendendo, irmão? Está me entendendo? E vamos lá em frente. Ao seu lado, à direita, estavam esses homens todos. Tinha 7 homens. 6 à direita, tinha 13 pessoas. 6 à direita e 7 à esquerda. O que esses homens eram? Eles eram levitas. Presta atenção no que eu vou falar agora. Você que acha que é levita, e você que acha que o levita ele vem aqui para levitar, aqui para tocar... Esses levitas, quando Esdras lia, eles tinham a incumbência de explicar para as pessoas. O que eles faziam? Os levitas, não é o levita aqui, é os irmãos que tocam aqui, que tem uma função de tocar aí. Né? Os levitas da tribo de Levi, eram aqueles que da linhagem sacerdotal, e eles então, Esdras o escriba, o doutor da lei, né, o sacerdote, ele lia, e os demais, o que eles faziam? Vamos lá, passa lá, por favor. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, o povo podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. Ok, maravilha. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu amém. E eles caíram de joelhos com o rosto em terra. Então eles adoraram o Senhor prostrados com o rosto em terra. Os levitas, vamos lá. O povo leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e eles liam, interpretavam o que liam e transmitia para o povo, explicava para o povo. Agora presta atenção, meu querido irmão, presta atenção no que eu vou dizer para você. Muitas pessoas acham que o púlpito é um local onde elas podem fazer do jeito que ela quiser, da maneira como ela quiser. E muitas vezes as pessoas estão despreparadas e eles vêm e anunciam algo que não está na Bíblia, mas há uma interpretação que a pessoa própria faz erradamente. Agora veja bem a responsabilidade. Presta atenção. Você sabe que o Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição. O que é isso? Né? São os juízes, a Suprema Corte, não tem ninguém mais acima deles. Eles são o máximo. Né? Então eles têm a Constituição na mão e eles têm que interpretar as coisas, que julgar as coisas que vão para o julgamento deles, né? Que segundo o que está na Constituição, eles são os guardiões da Constituição. Muito embora hoje cada um interpreta do jeito que quer, transmite do jeito que quer, e o povo todo, a grande maioria, está reclamando dessa interpretação e desses julgamentos que são feitos. Agora, irmão, a Bíblia Sagrada, ela é a Constituição divina. E esta Constituição divina, Deus entregou para a igreja.
para a igreja guardá-la. Não é para fazer do jeito que acha que tem que ser feito, gostar do jeito. Não. A igreja é guardiã da palavra, é guardiã. Foi dado a nós. Foi dado a você, foi dado a mim. Olha a responsabilidade que nós temos quando nós queremos realizar e fazer as coisas do jeito que nós achamos, sem interpretar corretamente e às vezes transmitir incorretamente aquilo. Você acha que é à toa que Jesus disse assim: não quereis ser mestre, porque o mestre receberá o mais duro juízo? Olha. Aí, o que acontece, irmão? Eles começam a interpretar, e aquilo vem como uma luva na vida daquele povo todo. Olha, e quando Deus está realizando algo, há uma manifestação exterior. Quando Deus está fazendo algo no coração da pessoa, na vida da pessoa, há uma manifestação exterior. Quando eles começam a ler a lei, irmão, o povo começa, sabe o que o povo começa a fazer? O povo começa a se auto-julgar pela palavra que eles estão ouvindo. Olha só. Lembra que Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não foi isso que Paulo falou? O exame da nossa vida tem que ser feito em cima da palavra de Deus. Então, quando eles começam a interpretar para o povo, e o povo começa a ver o quanto de errado eles andavam, e o que eles haviam feito de errado, e por causa de andar errado, eles haviam, a cidade toda quase havia sido destruída, as casas deles, a muralha, os muros, as portas haviam sido arrombadas, porque eles começaram a andar errado, e deram ocasião para o inimigo invadir. Deram ocasião para o inimigo invadir. E agora, está sendo lido o livro da lei, e eles começam a examinar a vida deles, segundo aquilo que a palavra de Deus estava sendo lida e interpretada. E eles começam a chorar de arrependimento. Eles não estão rindo. Eles não estão dizendo está tudo bem. Não. Eles começam a chorar de arrependimento. Começam a chorar de arrependimento. E quando eles começam a chorar, a ouvir a palavra, o líder, Esdras e Neemias, e os demais, olham, eles veem isso, e eles percebem que está havendo uma operação de Deus, um convencimento. Não diga que está tudo bem quando não está bem, não, irmão. Para com isso. Não diga que está tudo bem quando não está bem. Não diga não. Não se conforme com a situação. O povo não se conformou, o povo se arrependeu. E vieram as lágrimas, vieram ao choro de arrependimento. Vieram ao choro. Convencidos pelo Espírito Santo, mediante o termômetro da palavra de Deus. E quando eles começam a chorar em alta voz. E quando os líderes percebem que houve um arrependimento, está vindo um mover do Espírito Santo no povo todo.
Amém? Está vendo o mover do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo. Havendo o mover do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele não move-se fora da palavra, porque a palavra é a espada dele. Ele não move-se fora da palavra, porque pode parecer um mover dele, mas é engano. Engano. E o povo começa a chorar, houve arrependimento. Aí os líderes disseram: após tudo isso, agora é um momento de se alegrar. Parem de chorar agora. Parem de chorar, porque Deus já fez a obra. Parem de chorar. E, para a gente não ir muito distante aqui, né? O que acontece, irmão, no capítulo 12, no capítulo 8, versículo de número 12? O que fala aqui, ó? Diz assim, ó: então todo o povo saiu para comer e beber, repartir com os que não tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Está lá? Está lá. Olha lá. Com grande alegria, pois agora, vem cá comigo. O que é que não os deixava compreender? Pecado. O pecado cega o entendimento. Cega o entendimento. Cega o entendimento. Está fazendo coisa errada e não está enxergando. Está realizando coisas indevidas e não está enxergando. Está fazendo coisas que não pode fazer e não está vendo. Mas aqui, agora, né, eles compreendiam as palavras que lhes foram. O que, irmão Zezão? Hã? Você está me acompanhando aí ou não? Não? Está acompanhando a leitura? Então, né? O que está escrito lá? Agora, pois o que? Agora? O que? Compreendiam. Aí, compreendiam a palavra que lhes foram. Caiu o véu, caiu a máscara, caiu a venda, caiu. Agora eles estão olhando, estão vendo, estão enxergando. E, consequentemente, retornando à comunhão com o Senhor. E, consequentemente, tendo um avivamento na alma. Glória a Deus. Amém, amados?